Bom dia, estamos aqui diante de uma grande profissional, de uma profissional que eu conheço há mais de 30 anos e que vai falar para nós, para cada um de nós, detalhes sobre a caminhada dela com pessoas e familiares do espectro autista. Então, bom dia, Marilene. Bom dia, Maria do Viges. É um prazer estar aqui com você e com quem está nos vendo, ok? Mari, que bom trazer a sua experiência, a sua caminhada na educação especial e de uns anos para cá, dentro do espectro autista, com pessoas autistas, e principalmente na sua caminhada com pais. Isso que é que a gente trouxe Sim, você aqui para você sim. falar dessa caminhada com pais. E eu gostaria de fazer algumas perguntas para você, Marilene. Por exemplo, em toda a sua Vamos lá, caminhada, vamos lá. então, tá. Toda a sua caminhada, como foi o seu relacionamento com pais diante de um diagnóstico, de um provável diagnóstico? Como é que foi, Marilene? Bom, então, é o seguinte, eu acho que antes de mais nada, a gente tem que nos situar que a gente é um ser humano conversando com outro ser humano, ou um casal de seres humanos, ou só o pai, ou só a mãe. Então, tem todo aquele envolvimento da emoção, da dor, e falar sobre o diagnóstico autista querendo ou não, a gente vai falar de uma dor, né? De uma ferida narcísica desse casal. Porque provavelmente quando o casal engravida, quando ele faz planos, ou mesmo quando ele não faz planos para a gravidez, ele quer uma criança, ele quer um filho o mais perto da normalidade possível. Isso é muito natural. Então, na hora de um diagnóstico, de falar de uma situação problema, eu não estou falando do problema, de uma situação problema, eu acho que a gente tem que lembrar que é um ser humano que está ali nos ouvindo, que tem momento que ele não vai saber o que é aquilo, às vezes ele vai ter dificuldade em ouvir, em assimilar. Então, a gente tem que deixar o ambiente mais natural possível, temos que ter uma terminologia acessível para esses pais, né? E temos que ter muito acolhimento para discorrer sobre o assunto. Deu para dar uma. Claro, Mari, como nós enfrentamos a dor, né? É difícil dos pais entenderem todo esse diagnóstico, principalmente porque existe, em primeiro lugar, uma negação, né? Eu lembro A que negação muito grande, a resistência e a falta de informação. Porque assim, a partir do momento que se fecha um diagnóstico, que o médico fecha o diagnóstico, ele dá um nome, né? Ele dá um nome para aquilo ali. Olha, essa criança faz parte do espectro autista, tem dificuldade de comunicação, de interação, comportamentos alterados, mas ele não passa, por mais que ele queira, ele não tem o feeling, quer dizer, uns detalhes para poder acolher essa família. Porque, assim, a família chega com muitas dúvidas para você, né, Mari? Eu lembro que... Muitas dúvidas e muito angustiado, porque assim, será que eu que não sei educar meus filhos? Será que meu filho, será que isso é uma birra? O que será que ele tem? Então, assim, a culpa é minha, vem com uma culpabilidade muito grande e vem com muito medo também, né? Será que eu vou saber cuidar? E a gente tem que lembrar que aquela criança é um filho ou uma filha, né? Então, assim, com muito jeito, essa mãe e esse pai, eles vão relembrar que pode ser o diagnóstico que for, mas o filho é deles, é o filho deles, entendeu? Mari, eu lembro quando na nossa caminhada em escola especial, eu sempre fui parceira da Mari na dupla de avaliação. Era a Sim, Mari é verdade, e a Ju. Edu, as pessoas me chamavam de Edu, lembra disso? É, Então ainda lógico. me chamam até hoje.
Daí, o que acontecia? Os pais chegavam para Mari e diziam assim, Mari, isso vai passar? Mari, será que não é só manha da criança? Mari, quando for adulto, o que, que vai acontecer? Mari, ele pode casar? Mari, ele vai falar? Mari. E assim as perguntas de questionamento eram muitas, não era isso, Mari? Muitas. E muito assim, o que que eu vou fazer com isto? O que que é o autismo? E assim, falta muita informação também, né? E os pais, eles chegam com muita, com essa culpabilidade e com toda essa responsabilidade, existe o medo. Será que eu vou saber dar para o meu filho o que ele precisa? E assim, o que a gente não pode esquecer é que mãe e pai, a primeira coisa é o amor, né? É o vínculo. Tendo um bom vínculo, tendo esse afeto, a coisa vai. Os pais procuram, buscam, e vai ser o filho deles. Um filho diferente, com algumas outras características, mas vai dar certo. Então, o pai e a mãe, eles precisam muito deste acolhimento na hora. E muitas vezes, Maria do Viges, eu não sei se você, eu sei que você também se recorda, às vezes a gente tem que fazer a devolutiva 2 ou 3 vezes, porque às vezes eles escutam até certo ponto e depois não dão mais conta. Então eles esquecem ou não registram e cabe a nós repetirmos esse diagnóstico para eles irem ouvindo e elaborando aquilo, até para saber o que perguntar para a gente. Porque, às vezes, no primeiro momento, eles nem sabem o que perguntar. Mari, você está dizendo, eu estou assim, me revivendo na nossa história como desse projeto. Nós estamos nesse projeto desde novembro. Então, eu vejo assim que uma das coisas que mais os pais perguntam, Mari, é a respeito do diagnóstico. É a respeito assim, mas isso está certo? Mas isso, ele caminha no espectro? E o que fazer? Então, as perguntas são muitas com relação ao diagnóstico de quem é essa criança, de como que ela se apresenta. Daí o pai fala assim, eu lembro muito claramente, às vezes alguns pais falam comigo assim, mas isso vai passar? Isso tem remédio? É uma doença? O que, que é isso? Então, nosso projeto autismo não é doença. Tá? Então, ele faz parte de um transtorno. O que vem a ser esse transtorno, Mari? Como é que fazer de forma bem didática, Mari? Como que você explicaria para os pais hoje que estão nos ouvindo quem é essa pessoa? Bom, é uma pessoa, eu vou usar essa terminologia, eu vou me permitir, que tem algumas características específicas desse transtorno, né? Então, tem um comportamento muito claro, típico do autista. Então, são comportamentos atípicos, característicos dele, que os filhos vão ter. É só você dar um ou outro exemplo que eles vão ver na hora que o filho tem. Certo. Então, Mari, fala uma coisa para mim, é a perguntinha básica. E eu já respondi várias vezes, mas eu gostaria que você, com seu jeitinho básico de fazer, caminha-se no espectro, o pai fala assim, mas ele é severo, será que ele vai chegar a ser leve? Ele é leve, se eu não trabalhar, vai para o severo? É uma perguntinha que eles fazem. Caminha-se no espectro? Olha, essa caminhada é uma coisa que muitas vezes a gente até gostaria de responder com muita segurança, tá? Mas existe muitas coisas que a gente também não tem uma previsão, porque vai variar muito, né, Edu? Vai depender muito da educação dessa criança, do investimento nessa essa criança pode vir a desenvolver uma série de coisas que no primeiro momento a gente acha que não. Então, vai ser muito relativo, porque realmente nós temos alguns mais leves e outros mais complexos. E num primeiro diagnóstico, às vezes, isso não fica tão claro. O que você acha?
Eu acho isso muito importante. Foi bem pontual, Mari. Você mostrou para nós que realmente tudo depende. Nós não caminhamos no espectro, assim, de uma forma bem pontual, tá? A gente não se caminha no espectro, mas a gente pode melhorar a qualidade de vida, independente de onde ele esteja. Com certeza. Tá? Então, precisa do acolhimento, da afetividade, do conhecimento desses pais, e nós, profissionais, o nosso papel é dar conhecimento para esses pais. Eu lembro muito bem na sua carreira. Excelente, excelente. Né? Porque, tadinhos, eles chegam, eles não sabem nada, e nem por onde vão, qual vai ser o caminhar deles. E a gente tem que sugerir várias possibilidades. E eles vão fazendo as escolhas. Pode falar. Sabe, Mari, quando você fala de fazer as escolhas, e é por isso que nós temos esse canal, essas mídias, para poder passar informação para os pais, porque muitas vezes eles falam assim, eu estou sendo atendida por este profissional e não está dando resultado, eu estou sendo atendida por esse outro e eu não vejo um desenvolvimento típico. O que está acontecendo? O que mais nós falamos, nós temos que esperar, porque assim, a partir do momento que eu faço um investimento, o investimento que eu faço de conhecimento, ele não é que ele demore a chegar, existe um processo de maturidade da criança, não é isso? Okay. Então, é o ritmo de cada um. Então, o que você pode falar sobre essa maturidade das crianças autistas, Mari? Olha, é uma coisa muito singular, é algo do desenvolvimento, é muito único, é de cada um. E, às vezes, os pais, nessa caminhada, estão lá com fono, com TO, com psico, e, às vezes, obtendo respostas extremamente prazerosas, né? É muito gostoso você ver o desenvolvimento desabrochar de um ser humano, autista ou não, né? Mas do próprio autista mesmo. Agora, tem muito do momento do autista. Às vezes, ele vai retendo e ele não externa. E de uma hora para outra, ele começa a externar. Então, vai muito, né? Eu acho que esse é o termo aí da maturidade, do ritmo de cada um. Então, isso é muito singular. E cabe a nós termos esse olhar da observação. É claro que os pais estão investindo e querem esse retorno, mas às vezes ocorre de uma hora para outra. E é na observação que a gente vai ver isto. E é muito de cada um. Sabe, Mari, você falando isso, eu sempre tenho falado para os pais, eu sempre tenho comentado muito com eles, é o seguinte, invistam nos seus filhos. Façam para os seus filhos todos os dias, organizem a vida deles, para que eles possam ter respostas. Mas as respostas não são como assim, um toma lá da cá, eu falo e acontece, como se fosse um passe de mágica, né, Mari? Porque a maturação acontece no ser humano de forma diferente. Para uns, a maturação acontece num período de tempo, para outros precisa de um tempo maior. Então, a gente nunca sabe como é que se desenvolve o ser humano, porque o ser humano, como diz, é uma caixinha de surpresas, né? Vamos falar de uma forma bem... É uma caixinha de surpresas. Às vezes tem pais que investem, o retorno vai ser depois. E às vezes pais que investem, o retorno é no momento. Então, tudo isso vai variar de criança para criança. Mas, sim, Mari... Inclusive, a gente tem visto um desenvolvimento de muitas pessoas autistas que nos dão uma resposta que a gente nem previa. Então, a gente consegue também ver algo extremamente gratificante, né? É muito bom quando a gente se depara com esse tipo de coisa. Que coisa boa, Mari. Mari, uma coisa que eu ia falar para você. Você lembra, muitos e muitos anos atrás, quando nós avaliávamos as crianças autistas e que a gente dizia que nós não tínhamos, isso há 30 anos atrás, Mari, que a gente não tinha quase conhecimento. Lembrou do Adriano, que eu estou falando para você? Opa! Adriano é uma criança que eu e a Mari avaliamos. Quantas vezes até o banho dele, que ele morria de medo do chuveiro, lembra? E a gente
disse uma vez para a mãe, aqui nós não temos mais um trabalho pedagógico. Isso acontecia, porque ainda quando se falava no espectro autista, se falava daquela criança psicótica. E na escola especial nós tínhamos os deficientes intelectuais, ok? Então, daí o autista ficava fora desse contexto. E nos faltava muita informação. Isso. Era tudo muito novo também, até para nós, como avaliadoras ali, né, Edu? Então, foi todo um processo de descoberta, de estudo, né? Então, assim, hoje em dia, poxa, né? As informações estão aí, mas antes era muito difícil. A gente ficava muito impotente. Mari, mas uma coisa assim, por que ainda, mesmo nos dias, nós em pleno século XXI, nos dias atuais, ainda se fala sobre haver uma criança autista, a mãe ouve assim, mas o seu filho é louco, o seu filho é um psicótico, por que ainda carrega esse ranço dos primeiros manuais, quando via criança psicótica, por que ainda carrega esse ranço, Mari? O que acontece com o ser humano que é tão maldoso desse jeito? Eu acho que você mesma já está dizendo, né? O ser humano tem um lado maldoso, preconceituoso, de estigmas. Então, são muitas coisas assim, um preconceito mesmo, né? E muito voltado de uma ignorância. Então, hoje está muito claro o que é o psicótico, o que é o autista, o que é o deficiente mental, mas isso está muito claro para nós. Agora, a população, uma parte ainda tem muito preconceito e, assim, prefere não ver, prefere não interagir, porque não é da família dele. Então, assim, é uma exclusão. Essa exclusão, ela acontece numa festinha, ela acontece num clube, ela acontece no nosso dia a dia. Infelizmente, tem muita gente que não quer se deparar com o diferente, não tem interesse, então exclui. Isso dói muito, principalmente para os pais que tentam uma socialização com seus filhos. Mari, como você sabe, eu tenho um neto autista, você sabe Sim. disso, você conviveu, você conhece ele, você sabe que ele é um menino sim. que está tendo um desenvolvimento muito bom, Que mas lindo. lindo, né? E quando Lindo. ele nasceu, você sabe muito bem da dificuldade que eu tive com relação ao diagnóstico, né? Então, os pais que diziam, isso vai passar, não era isso, Mari? E como você, olhando para a amiga sua de muitos anos, como que você acha que eu me deparei diante dessa situação? Uma coisa bem pessoal. Bom, eu não imaginava que você ia me perguntar isso agora, mas com todo o carinho, e você sabe do respeito e da admiração que eu tenho por você, mas eu acho que você foi, assim, de uma sabedoria muito grande, né? Para lidar com o teu neto, com o pai dele, você soube acolher, né, as pessoas da sua família. Então, eu acho que você teve muita doçura no resultado desse diagnóstico. E eu acho que isso foi um incentivo para o teu filho ter menos medo para essa caminhada. Eu acho que foi isso que você conseguiu passar para os pais. Oi, Mari, que bom. A gente nunca havia conversado sobre isso, Você tá? nunca me E nós perguntou estamos isso. tratando isso agora de uma forma bem pela internet, né? Pelas mídias É sociais. verdade. Ô, Mari, mas eu agradeço de coração. A gente vai ter outros momentos. Eu vou trazer a Mari, por isso vocês Contem comigo. coloquem aí o que vocês acharam da minha amiga psicóloga, como é que ela se saiu. E eu digo assim, sabe? Eu digo para os pais que eles não estão sozinhos, né? Existe muitos que choram no chuveiro, muitos que pensam, por que comigo? Por que só eu? Ou não se permitem chorar ou perguntar. E, gente, nós, os profissionais, estamos aqui
estamos junto com vocês, né? E tem momento que tem que buscar para desabafar, para se informar, para compartilhar. Então, a gente está à disposição. Mari, como eu disse, nós vamos ter outros momentos. Vocês coloquem o que vocês acharam, façam perguntas para a Mari, e que a gente vai ter um momento que eu vou trazer em outras vezes a Marilene aqui para falar com vocês. E eu gostaria que você se despedisse, falasse algumas coisas legais que você sempre fala para os pais. Bom, o que eu quero e o que eu acho muito importante é assim, que nós estamos na nossa vida e cada um de nós temos que ter o volante da nossa vida. Não dá para a gente ir nem de copiloto e nem de carona. Então, gente, vamos nos informar, né? Por mais difícil ou por mais conhecimento que a gente tenha, vamos pegar o volante, porque muitas vezes a gente não sabe se a gente vai para a direita ou vai para a esquerda, mas é importante a gente ter o volante da nossa vida, porque com certeza num lugar gostoso nós vamos chegar. Que bom, Mari, eu tenho certeza que foi um momento muito gostoso, onde os pais estão nos ouvindo e sabem o quanto foi importante as palavras da Marilene. O meu muito obrigado, Mari, e que Deus te abençoe. Beijo para todos. Beijo. Tchau, tchau.